Dia especial, Mateus 28, último capítulo do Evangelho de Mateus. Domingo especial, então, uma pregação um pouco diferente. Próximo domingo, nós teremos Santa Ceia, e aí no terceiro domingo do mês a gente começa a nova série em Malaquias e em 1 João. Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Mateus, capítulo 28. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Até aqui a palavra de Deus, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para a nossa vida, para o nosso coração. Que a Tua palavra venha como aquela espada de dois gumes, que não nos machuca fisicamente, mas faz o que é impossível. Muda a nossa vida, Pai. Que a Tua palavra, no nosso coração, que não seja só uma sequência de experiências da cultura hebraica ou da cultura grega. Pelo contrário, Deus, que esteja uma ação em nossa vida. Que nós saiamos daqui dispostos a mudar a nossa vida, a agir de acordo com a Tua santa vontade, Pai. Nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é pregado com fidelidade, que o Senhor erga homens, jovens, todos aqueles que o Senhor mesmo escolheu, a fim de que a salvação, o Evangelho, a Boa Nova, chegue a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é: por que a ressurreição muda a sua vida? Por que a ressurreição muda a sua vida? Em 1928, um famoso cientista chamado Alexander Fleming cometeu um erro perigoso. Alexander Fleming ele trabalhava com bactérias e, em especial, neste caso, ele estava tratando de umas bactérias que causavam muito problema para a época. Alexander Fleming ele viaja e ele esquece de limpar as lâminas em que ele estava cultivando as bactérias. Quando ele volta, ele entra em desespero, pois ele entra no seu laboratório e percebe todo o trabalho de anos perdido. Aquelas bactérias haviam sido tomadas por uma espécie de fungo. Alexander, então, ele diz: acabou, perdeu. Todo o meu trabalho jogado fora. Agora eu vou ter que pegar tudo isso e começar tudo de novo. Tudo que eu estudei, tudo que eu guardei, tudo que eu analisei, tudo que eu anotei, jogado fora. Afinal de contas, eu vou ter que começar tudo de novo agora. Alexander Fleming não sabia, mas ali ele estava diante de algo que mudaria a medicina. Aquele tipo de fungo é um fungo com um nome estranho, um nome chamado Penicillium. Pois bem, se você já associou o nome, quando tudo parecia que estava acabado, Alexander Fleming então descobre a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. O primeiro remédio que trouxe vida. O nosso sermão fala de algo parecido. Se primeiro nós tivemos um antibiótico que salvou vidas, agora, quando olhamos para a cruz e a cruz está vazia, pois Cristo Jesus está numa caverna, sepultado, tudo acabou.
Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que a gente ouviu, acabou. Cristo morreu. O Deus morreu. E agora, o que a gente faz? A sensação na sexta-feira é que tudo acabou. Mas chega a manhã do domingo. E na manhã do domingo nós temos a ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna. Como nós chegamos até este ponto de Mateus 28, o contexto aqui é muito simples. A crucificação e morte de Cristo Jesus. Houve então todo o plano, toda a armação para prender Cristo Jesus. E Cristo Jesus então passa pelo Sinédrio, passa por Pilatos, depois volta para Herodes, ou melhor, vai para Herodes, volta para Pilatos, e ali então Pilatos lava as mãos. Não vejo nada de errado neste homem. Que o sangue dele caia sobre vocês. E o povo então grita, crucifica-o, solta Barrabás. Cristo Jesus então é levado à cruz. José de Arimateia, um judeu rico, então reclama o corpo para Pôncio Pilatos. José de Arimateia, junto com as mulheres, então preparam o corpo de Cristo Jesus. E o corpo de Cristo Jesus então é colocado em uma caverna. É o tipo de tumba da época. O que nós temos então? Duas últimas cenas. Quando nós voltamos aí para o capítulo 27, nós temos um silêncio na sexta-feira. A morte de Cristo Jesus. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós chegamos no domingo. E o domingo acontece uma reviravolta digna de filme. Se antes era o silêncio da morte de Cristo, um relâmpago, um tremor agora anuncia a boa nova. Cristo Jesus está vivo. Ele vive. Ó morte, onde estás? Onde estão as suas algemas? Cristo ressuscitou. Por que então a ressurreição muda a sua vida? O que eu tenho a ver com a ressurreição? Nós vamos ver em 2 pontos. Por que a ressurreição muda a sua vida? Primeiro, porque ela confirma a fidelidade da Escritura. Porque a ressurreição muda a sua vida? Primeiro, porque ela confirma a fidelidade da Escritura. Antes de nós começarmos a expor o texto, eu preciso fazer uma menção honrosa às mulheres. Aquelas que acham que o patriarcado, que o cristianismo é contra as mulheres. Não, isso é opressão. Cristo Jesus se revela às mulheres. As mulheres é que acompanharam Cristo Jesus até o finalzinho. As mulheres, então, se colocaram à prova, indo até o sepulcro. Alta madrugada, diz do relato de Marcos. Então, nós precisamos tirar esse misticismo de que quem se torna cristão acaba oprimindo as mulheres. Não pode trabalhar, tem que ser submissa. Não, não é nada disso. Isso tudo é feito com prazer, é feito quando há necessidade. Não há diferença alguma entre o homem e a mulher. A mulher é auxiliadora do homem, como o homem também é auxiliador. Não há essa ideia de opressão no cristianismo. Menção feita, parágrafo de ladinho. Vamos lá. Porque a ressurreição, então, muda a sua vida, porque ela confirma a fidelidade da Escritura. Como? Em primeiro lugar, demonstrando o poder do exército de Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. E aqui eu preciso confessar o meu pecado. Eu estou colando. No ano passado, quando nós tivemos o culto da Páscoa lá no IPES, o reverendo Jonatas trouxe essa parte. Eu falei, não, eu preciso achar esse livro, que eu preciso levar isso para a congregação. Então, a Escritura, ela é fiel. E ela nos diz o poder do exército de Deus. Os 2 primeiros versos. Só que para a gente compreender esses 2 primeiros versos, a gente precisa voltar um pouquinho aí. Lá no capítulo 27, na verdade, lá no verso 62. Olha só, no capítulo 27, verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Aqui nós vemos os fariseus sendo mais crentes do que os crentes. Cristo Jesus estava repetindo. As últimas semanas de Cristo Jesus. Eu vou ressuscitar. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. Cristo morre.
Os discípulos correm. As mulheres vão preparar o corpo. E os fariseus, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. É melhor colocar uma guarda. Então, os fariseus falam a Pôncio Pilatos, olha, é melhor colocar uma guarda lá. Porque você já estava tendo problema com esse Jesus que se dizia rei no lugar de César. Se esse boato escapar daqui, você está perdido, Pilatos. E aí Pilatos também já não estava nem aí. Oh, tem uma escolta aqui. Pode levar essa guarda. O embusteiro, né, a palavra que foge aqui do nosso vocabulário, quando os fariseus chamam Cristo Jesus de embusteiro, está chamando ele de impostor, de alguém que está inventando coisas. Ele vivia inventando coisas. Se esse boato de que ele ressuscitou for verdade, vixe, essa mentira vai ser pior do que as outras que ele estava contando. Isso do ponto de vista de um fariseu, obviamente. Voltemos à escolta romana. O texto diz que Pôncio Pilatos diz, tem uma escolta romana aí. Pode levar. Coloca lá no túmulo. A gente precisa entender o que é essa escolta romana. É o tipo de coisa que não dá para a gente passar direto pela escritura. Se você acompanhou aqui as exposições de Atos, Somos Pedro, você já ouviu pelo menos 2 exércitos romanos. O primeiro foi a centúria romana. A centúria romana era formada ali por um conjunto de 80 a 100 soldados. Forte. Centúria romana, a gente conhece os centuriões. Se você acompanhou um pouquinho de Filipenses, você ouviu também a guarda pretoriana, a guarda pessoal. Esse daqui era um volume maior, entre 480 e 600 soldados. Mas a menor das divisões do exército romano tem um nome estranho, Conturbanium, ou melhor, Conturbanium. Deve ser latim isso, eu não achei a explicação. Mas o nome da menor das divisões do exército romano é chamado de Conturbanium. Ele é formado ali entre 8 e 10 soldados. Muito provavelmente esta seria a escolta. Pôncio Pilatos não destinaria uma centúria, 100 soldados, para cuidar de um túmulo. Muito menos uma guarda pretoriana, 600 soldados. Então, acreditamos que muito provavelmente essa escolta romana seja essa menor divisão. É um tipo de divisão que ela é temporária, quando necessário, entre 8 a 10 soldados. Qualquer soldado, e entra um diferencial que muda tudo. Não é qualquer soldado. Um legionário romano, ele era um profissional da guerra, um homem feito para matar, um homem feito para ser resistente. Um soldado romano era capaz de marchar 30 quilômetros carregando 30 quilos nas costas. E quando ele chegava no local, ele ainda armava o seu forte e era extremamente poderoso esse forte. Cansado e carregando este monte de peso, esse soldado então ainda tinha capacidade de montar um acampamento antes de descansar. Não só isso. A guarda romana ela era conhecida pela coletividade. Nenhum soldado lutava sozinho. Por meio de bandeiras que eram hasteadas ou por meio de sons de trombetas, eles formavam os esquadrões, faziam o cerco, sabiam o momento exato de atacar, ficava um general de cima analisando tudo, montando as estratégias e de acordo com os toques de trombeta, então esses soldados se uniam em uma só unidade e atacavam com ferocidade e perfeição. Ninguém resistiu ao exército romano. Haja visto que o exército romano conquistou esta região de que nós estamos falando. Não só eram resistentes, não só eram uma unidade composta de muitos homens, eles também eram fiéis. Todo soldado romano fazia um juramento, chamado de sacramentum. Esse juramento que um soldado romano fazia era em total lealdade ao seu capitão, ao seu general. Irmãos, de 8 a 10 homens com estas características, vigiando o túmulo em que Cristo Jesus foi colocado. Irmãos, com essa descrição aqui, eu acho que nem o Hulk tinha coragem de encarar esses homens. Homens altamente treinados, capacitados, máquinas de guerra, homens de matar. E não só isso, não só a potência do exército romano. Pôncio Pilatos ainda manda com que o túmulo fosse selado. A guarda imperial, o selo do imperador, todo o cenário aqui só tem algo a dizer para qualquer um que se aproximasse daquele lugar. Ai daquele que mexer aqui. Ai daquele que romper esse selo.
ai daquele que enfrentar estes soldados. E aí a Escritura é maravilhosa. A Escritura nos mostra uma cena indescritível. A Bíblia diz que um anjo do Senhor desce, arranca a pedra, joga ela no chão, arranca o selo e senta em cima dela. Não tem soldado, não tem guarda imperial, não tem selo do império, não tem ninguém que resista ao exército do Todo-Poderoso. Um único anjo. Essa pedra pesava mais de 1 tonelada. Ele arranca essa pedra, joga no chão, estoura o selo e senta nela. Eu fico imaginando esse anjo olhando para os soldados, ainda fazendo assim. Vai vir? É incrível, não dá para a gente descrever essa cena. O maior exército da terra naquele momento, o selo do imperador. Pedra no chão, o anjo assentado sobre ela com o tipo de mensagem assim, tá feito. A gente só senta quando o serviço acaba. Tá feito. Eu quero ver quem vai vir aqui. Eu quero ver quem vem enfrentar o exército do Todo-Poderoso. Foi só aqui? De jeito nenhum. O exército do Senhor não é brincadeira. Lá em 2 Reis 19:35 nós temos algo curioso. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Senaqueribe havia cercado Jerusalém, confrontado e afrontado o Todo-Poderoso. Em uma noite, um anjo do Senhor acaba com 185 mil homens. E os assírios não ficavam distantes dos romanos em torno de com relação à agressividade e potência. Um anjo do Senhor faz tudo isso. Mas não é só isso. Segundo Reis 6:15, Atos 12:7, tudo isso fala desse exército poderoso do Deus. Mas talvez o mais emblemático seja lá em Apocalipse 20, de 7 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha a cena que está sendo descrita em Apocalipse 20. Satanás é solto, ele vem e reúne um exército. A quantidade de homens desse exército é igual à quantidade de areias do mar. É pouco homem? É muito homem. E aí, a gente pensa, sitiaram os santos, sitiaram a cidade querida. Agora que vai ter a batalha das batalhas, a batalha do século. Muitos vão morrer, muitos vão perder a sua vida. Morrer e perder a vida não era mesmo, né? Muitos vão perder a sua família. E aí, o que a gente lê no texto? Cadê a batalha? Não tem batalha nenhuma, desce fogo do céu, acaba com tudo. O anjo que desceu, arrancou a pedra, estourou o selo, jogou no chão, sentou e falou: vem, vem, se vocês são bons, vem. Esse é o exército do nosso Deus. O que a ressurreição tem a ver com a sua vida? É porque ela mostra a fidelidade da Escritura, mostrando o poder do exército de Deus, mas também demonstrando que há um povo separado e escolhido. Entre os versos 3 e 5, nós temos a explicação e a explicitação de que há um povo separado por Deus. É diferente o povo separado por Deus do ímpio. Nós temos o relato de como é este anjo. A sua aparência é como um raio. Eu não vou tentar explicar o que é uma aparência de raio. Eu não consigo imaginação suficiente para isso. O que eu sei é que não tem um que fica bem depois daquele clarão, né? Você está na sua casa lá, né? Todo mostrando que não está nem aí para aquelas gotas desse tamanho caindo no seu teto. De repente dá aquele clarão. E o silêncio. E a gente fica só esperando, né? Gente, não dá para explicar o que é algo parecido com um raio. É rápido, é forte, é potente, destrói tudo. A Escritura diz que esse anjo, então, lá no verso 3, o seu aspecto era como um relâmpago. E a Escritura continua dizendo que estes guardas ficaram tremendamente espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Quando a gente vai para a tradução literal do grego, não tem esse negócio de quase não. Ali no grego, na cópia original, está escrito assim, ó, desmaiaram de medo. Esses homens veem um raio descendo do céu, um terremoto. Esse raio que desce do céu, que tem as vestes brancas, arranca a pedra que foi selada com o imperador, joga no chão, senta em cima. Desmaiaram de medo, ficaram completamente inúteis.
A guarda imperial, o exército romano, inútil. Completamente inútil. Agora imagina a cena. Nós estamos falando das mulheres indo até o sepulcro. O texto diz das duas Marias, mas quando nós pegamos Lucas e Marcos, nós vemos o relato de que mais mulheres estavam acompanhando. Então essas mulheres vêm caminhando pela estrada. Marcos diz que elas estavam preocupadas em quem ia remover a pedra. Veja bem, todo o movimento que o Sinédrio fez para colocar a guarda cuidando da tumba, ninguém acompanhou. Essas mulheres não sabiam que elas iam chegar no local e ia ter uma guarda do exército romano protegendo a tumba de Jesus. Então elas vêm pelo caminho pensando, nossa, aquela pedra, 1 tonelada? Como é que a gente vai tirar isso? Porque elas compraram os óleos para ungir o corpo de Cristo. A cena então mostra essas mulheres caminhando pela estrada. E de repente elas dão de cara com essa cena. O exército romano no chão, desmaiado de medo. A pedra que protegia a tumba do Senhor Jesus no chão também. O selo rompido. O anjo sentado em cima da pedra. O que mais essas mulheres poderiam ouvir deste anjo? Todas as vezes que um crente de verdade está diante de um anjo, ele ouve sempre a mesma frase. Não temas. Não temas. Sabe quando Moisés ficou ali alguns dias na presença do Senhor, e aí ele desce do monte e ele precisou cobrir o rosto de tanto que brilhava? Imagina os anjos, que têm livre acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagina a glória que esses seres carregam. E tem gente que tem coragem ainda de decretar e determinar alguma coisa para anjo, que sai por aí lutando com anjo. Mas tá louco, nem o exército romano aguentou um anjo do Senhor. Não temas, não temas. Claro, elas chegaram na cena do crime. O selo rompido, a pedra no chão, o corpo. Cadê o corpo? As mulheres estavam perdidas. Estavam perdidas. Não temas. Mas tem algo mais profundo aqui. O anjo estava preocupado com os guardas? Olha, a grande verdade é que o anjo do Senhor não estava nem aí para a guarda romana. O anjo do Senhor, então, com os guardas todos desmaiados de medo, ele olha para as mulheres e se direciona a elas. Não temas. Não temas, não temas. A gente não consegue perceber isso no português. Na verdade, até dá. É escrito não temais na versão revista e atualizada. Esse temais nos obriga a ter um pronome, vós. Quando a gente vai para o original, para a cópia do original, está escrito lá vós, vocês. Ele está se dirigindo a elas pessoalmente. Vós não temais. Estava nem aí com os soldados. Essa é a prova de que Deus tem um povo separado. O anjo do Senhor não estava falando com os soldados. Os soldados eram fiéis aos seus capitães, aos seus generais. Mas essas mulheres, elas eram fiéis a Cristo Jesus. E bota a fidelidade nisso. Essas mulheres é que ficaram na cruz, essas mulheres é que choraram, essas mulheres é que acompanharam todo o cortejo, essas mulheres é que acordaram cedinho, essas mulheres é que estavam dispostas a ir tratar o corpo de Jesus, essas mulheres é que estavam buscando a Cristo Jesus. E é isso que o anjo diz, não temas, olha, a guarda está destruída, o selo está rompido, o corpo sumiu, não temas, porque eu sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado. Eu sei a quem vocês são fiéis. Vocês são diferentes desses soldados que são fiéis a homens. Vocês são fiéis a Cristo Jesus, o Salvador de vocês. Eu sei que vocês estão buscando Cristo Jesus. Essas mulheres estavam representando a nós, um povo que deveria ser separados para adorar ao Deus Todo-Poderoso. É inevitável a pergunta neste ponto do sermão: como anda a nossa fidelidade? A quem temos buscado? Mais do que isso, a ressurreição tem a ver com a nossa vida, porque mostra o poder do exército de Deus, porque mostra que há um povo separado, mas também prova que tudo na Escritura é real. É curioso, a Bíblia cristã é o único livro que dá um tiro no próprio pé. É o único livro que fala que um adúltero ainda é rei e é amado por Deus.
Isso você não vai ver em história de ninguém. Quando a gente pega os relatos dos assírios, dos astecas, eles só falam das vitórias. No máximo, ali na região da Turquia, a gente acha alguma menção aos israelitas. Nunca ninguém fala que um anjo em uma noite acabou com um exército. A Bíblia não, a Bíblia mostra as nossas falhas, mostra a nossa mentira. A gente pega os heróis da fé, José, Sansão, não dá nada para esses homens. A Bíblia, então, é um livro que prova. Um rapaz que trabalhava comigo, ele dizia assim, ela é a prova que comprova. A Escritura, então, traz um evento interessante entre os versos 6 e 7, a conversa do anjo com as mulheres. E o anjo é honesto. Não devíamos esperar algo diferente de um anjo, né? O anjo vê, então, essas mulheres chegando, também com medo. E aí ele diz assim, eu sei que vocês buscam. Vocês buscam Cristo Jesus. Mas olha lá no verso 6, a resposta do anjo. Ele não está aqui. Agora imagina essas mulheres. Todo esse trabalho, todo esse medo. E aí vira o anjo para elas. Sei lá como é que esse anjo falou com essas mulheres. Eu sei que vocês procuram Cristo Jesus. Ele não está aqui. Vai ver, deu tudo errado. Ele não está, foi embora. Não, o texto continua. Ressuscitou, como tinha dito. Ressuscitou, como tinha dito. O anjo, então, é honesto. Eu sei quem vocês buscam, mas ele não está aqui. Ele está dizendo, Dona Maria, ele ressuscitou, uai. Ele não falou que ia ressuscitar e falou bem. Mateus 16, 21, Marcos 9, 31, Lucas 18, 33. Jesus repetiu, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Em Mateus 12, 40, pedem sinais. E ele fala, assim como Jonas esteve no ventre do peixe, eu também permanecerei 3 dias no sepulcro, mas eu ressuscitarei. João 2, 19 e 21, ele compara ao templo. Em 3 dias, tudo isso vai ser restaurado, falando da sua ressurreição. A transfiguração, logo depois da transfiguração, ele chama Pedro, João e Tiago e diz, olha, não fala nada para o povo não, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí o anjo pisa na bola, né? Vem aqui ver. Eu não ia, mas de jeito nenhum. Vem aqui ver. E aí leva as mulheres para dentro do sepulcro e diz, olha, está vazio. O corpo não está mais aqui. Aí, mais uma vez, a mulherada brilha. Aqui a gente tem que se render, a mulherada. Não tem jeito. Os primeiros evangelistas da história da Escritura foram mulheres. Mulher pode ser pastora? De jeito nenhum. Pode ser evangelista? Claro que pode. Olha aqui as Dona Maria sendo evangelistas. Porque qual foi a ordem do anjo? Ide, proclama essa boa nova. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vai falar da boa nova, mulherada. A gente precisa se render. O verso 7 ainda dá uma pimentada no negócio. Ele fala assim, ó, vai depressa dizer que ele ressuscitou, como ele havia dito. Em Marcos 17, o anjo ainda dá uma carteirada. Ele fala assim, e pode mandar Pedro ir também, viu? Vem com essa conversinha não, eu neguei Jesus, não vou cumprir. Ah, você foi um escolhido. E aqui é pra gente que somos homens de Deus. Tem esse negócio de, não vou fazer o sermão em casa, eu tô cansado. Para com isso, rapaz. O anjo falou aqui, aquele Pedro lá que negou Cristo 3 vezes, manda ele vir também, vai fugir não. Você é meu escolhido para falar da salvação, para conduzir a sua família em adoração a Deus. Tem dessa não, vai para cima. O anjo então vai lá e manda vir o Pedro também, porque lá na Galileia eles vão me ver. As evidências bíblicas, elas são incontestáveis. Pessoas realmente sérias jamais negarão esses relatos e estes fatos. Não há um historiador sério que negue a existência de Cristo Jesus. Não há um historiador sério que negue que a tumba estava vazia. Não há nenhuma pessoa séria que não enxergue aqui provas incontestáveis de que existiu sim um Cristo Jesus, de que esse Cristo Jesus foi morto na cruz e que em algum momento a tumba dele ficou vazia. Daí a aceitar que Cristo Jesus é o Salvador, aí a gente está pedindo a ação do Espírito Santo. Mas o que a gente guarda é que, de fato, a ressurreição muda a nossa vida, nos mostrando que o exército de Deus é poderoso, dizendo que somos um povo separado,
e dizendo que tudo que está na Escritura é real. Mas a ressurreição não é apenas um fato histórico. Até agora a gente só falou de história. A ressurreição não é um simples ponto a ser discutido em debate e você trazer a arqueologia, a historicidade, não. A ressurreição é muito mais do que isso. A gente precisa sair do campo da intelectualidade agora e ir para o campo da prática. A ressurreição muda a nossa vida agora, segundo ponto do nosso sermão, porque ela transforma o nosso luto em missão. A ressurreição transforma a sua vida porque transforma o seu luto em missão. Entre os versos 8 e 10, nós vamos expor agora. E o verso 8 já começa bem curioso. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro. Aqui a gente vê o jeito carinhoso que o anjo falou com as Marias, né? Eu fico imaginando as Marias dentro do túmulo, tremendo de medo, obviamente. E aí então o anjo mostra que está vazio e fala assim, olha, vai lá, avisa os discípulos que ele ressuscitou, avisa que ele ressurgiu, avisa a Pedro também. Eu fico imaginando as Marias meio que paralisadas, assim, olhando para o anjo, olhando para o sepulcro vazio, e aí tem algo curioso. O anjo diz lá no finalzinho do verso 7, é como vos digo, é como se fosse algo do tipo assim, bora, mulherada, vai fazer o que vocês têm que fazer, e aí então elas saem. E aí o verso 8 começa, né, dizendo, e apressadamente. Por que apressadamente? Porque o anjo deu uma sacudida, bora! É isso que eu tinha para falar? Vão lá avisar os discípulos. Então o verso 8 começa com essa maneira carinhosa, elas saem correndo. O verso 8 também diz que elas estavam cheias de medo e grande alegria. Medo e grande alegria. Como é que eu posso ilustrar isso para vocês? Talvez montanha-russa. Talvez montanha-russa. Não sei se você tem medo de montanha-russa. Eu não sei. Eu sei que quando eu estou na montanha-russa, é uma mistura de medo e alegria. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já estou lá. Então, não tem, viu? O negócio vai subindo até chega lá em cima. Não tem mais o que fazer, não. É uma mistura de medo e alegria. Talvez esse tenha sido o sentimento dela. Ele viveu, ele ressuscitou, era verdade. Tudo o que ele disse, vamos correndo avisar os discípulos. Aí, no verso 9, quando menos se espera, algo surpreendente acontece. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e adoraram. Eis que no meio do caminho, de repente, você encontra com Cristo Jesus. E aí Cristo Jesus diz, salve! Irmãos, a mulherada era crente demais. É o tipo de texto que mostra o quão as mulheres têm capacidade de servir a Deus. Essas mulheres ouviram um simples salve de Cristo Jesus. Lembra dos apóstolos? Lá pescando, aí eles veem Jesus lá na praia. Será que é Jesus? Será que é Jesus? Será que é? Será que não é? Os dois indo para Emaús, caminharam ao lado de Jesus, sei lá quantos quilômetros. E não perceberam. Essas mulheres ouviram um bom dia. E imediatamente essas mulheres caem aos pés de Cristo Jesus. Imediatamente. Aqui a gente precisa falar de um ponto cultural. Elas eram mulheres. O fato do anjo ter falado com elas era um problema. Porque essas mulheres poderiam chegar aos discípulos e os discípulos poderiam tratá-las de uma maneira que não é correta. Vocês viram esse anjo mesmo? Será que vocês não estavam muito cansadas? Puxa vida, vocês acordaram muito cedo. Será? O fato de elas serem mulheres já poderia invalidar toda a história delas. Aí vem Jesus. Se o anjo era pouco demais, vem o próprio Jesus. Ainda assim, algo incomodava o coração dessas mulheres. Mais uma vez, voltemos à cena do crime. A guarda imperial no chão, o selo rompido, a pedra no chão. O corpo não estava lá, mas agora essas mulheres acabaram de ter contato com o corpo. Imagina o problema que essas mulheres poderiam ter se toda essa história chega até o Sinédrio. Foram elas que roubaram. São elas que estão armando toda essa história louca e fantasiosa.
Quanto tempo até que a guarda romana chegasse até essas mulheres? Então vem Jesus e diz salve. Imediatamente elas caem aos pés de Cristo Jesus. E esse salve, se a gente for traduzir literalmente do grego, o que Jesus diz para essas mulheres é: alegrai-vos. Essas mulheres então saem apressadamente do sepulcro para contar aos discípulos que ele havia ressuscitado, e elas se deparam com Cristo Jesus ressurreto, perfeito. E Cristo Jesus vira então para essas mulheres e diz: alegrai-vos. Alegrai-vos por quê? O que é que está acontecendo? Por que então eu devo me alegrar? Irmãos, o que o anjo disse que essas mulheres estavam buscando? Cristo Jesus crucificado. Quem essas mulheres encontraram? Cristo Jesus ressurreto. Alegrai-vos! Alegrai-vos! Aquele que vocês estavam buscando está aqui, mas ao invés de estar morto, vivo. Perfeito. Cristo vivo diante das mulheres. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos. Nós devemos nos alegrar com a ressurreição de Cristo Jesus. Elas imediatamente então caem aos pés e o adoram. E aqui é um tapa na cara de uma heresia que estava surgindo ainda naquela época. Uma coisa louca chamada gnosticismo. É muito difícil explicar o que é gnosticismo, porque é uma mistura de tanta coisa louca. Mas a gente pode entender que é um tipo de heresia que, dentre as muitas loucuras, acredita que Cristo Jesus era um fantasma. Essas mulheres, então, seguram os pés de Cristo Jesus. Lá no grego, literal, é que elas agarraram os pés de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ressurreto. Cristo Jesus, nosso Salvador. O homem-Deus, o Deus-homem, cheio de glória, de graça, de verdade, se apresenta às mulheres. Nada mais justo. Elas é que caminharam com Cristo Jesus durante todo o seu martírio. Elas foram guerreiras, permaneceram com Cristo. A elas, Jesus aparece primeiro. Mas, ao que tudo indica, ainda havia algo no coração dessas mulheres. Talvez todo o cenário descrito, nossa, a pedra, os guardas, agora o contato com o próprio Jesus. Jesus, então, faz o que ele sabe fazer de melhor. Talvez Jesus faz aquilo pelo qual ele foi destinado a fazer. Essas mulheres não estavam com o coração tranquilo. De fato, essa história, quando chegasse o Sinédrio, ia trazer muito problema. Jesus então vira para essas mulheres e diz: não temas. E eis que, verso 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Não temais. Presta atenção. Jesus é o único que pode acalmar o seu coração. Você pode tentar qualquer outra coisa na sua vida. Você pode buscar o que você quiser na sua vida. Você pode assistir o filme mais legal, o filme mais emocionante. Você pode ter a melhor amizade, o melhor amigo. Você pode ter o melhor relacionamento. Você pode ouvir a melhor música desse mundo. Você pode ter a quantidade de dinheiro que não acaba nunca. Você pode andar rindo dia e noite. Você pode tomar antidepressivo, ansiolítico. Tudo isso, no máximo, vai te dar um refrigério momentâneo. O único que acalma o seu coração é Cristo Jesus. E é por isso que ele diz para as mulheres: não temais. Fica tranquila. Os guardas caíram no chão e vai dar tudo certo. A pedra está no chão e vai dar tudo certo. O selo do império foi rompido e vai dar tudo certo. O corpo não estava na tumba e já deu tudo certo. Não temais. Não temais. Cristo Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nele tudo podemos, nele nos movemos, nos existimos. Ele é o que é. Cristo Jesus é o nosso Salvador. E aí Cristo Jesus dá uma ordem às mulheres. Uma ordem simples. Finalzinho do verso 10. Ide, avisa aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Uma ordem simples. Vai lá e avisa os meus irmãos. É aqui que a nossa cabeça não entende. Irmãos? De que irmãos Cristo Jesus está falando? Peraí, até onde eu sei, esses que Jesus está chamando de irmão, no meio deles tem um que negou Cristo 3 vezes.
Tem um que só vai acreditar em Cristo porque vai tocar na ferida. Tem dois ali no meio que vai sair para outra cidade querendo fazer qualquer outra coisa. E Jesus chama esses homens de irmãos. Como é possível? Irmão aonde? Isso é ser tolo demais. Não. Não. Isso é saber propósito de vida. Isso é saber o que nós fomos separados para ser e fazer. Paulo diria que isso é amor. Jesus, ele questiona o Senhor. Chega um momento que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Senhor Deus, tem outro jeito. Senhor Deus, então, diz: não. Esse foi o plano desde antes da fundação do mundo. Cristo Jesus, então, diz: então eu vou. Antes que se cumpra a tua vontade do que a minha, então eu vou para a cruz. E aí Deus, então, volta para Jesus e diz assim: olha, mas eles não vão corresponder ao amor que você tem por ele. E Cristo Jesus, então, diz: mas foi para isso que eu vim. Eu sei que eles não vão corresponder o amor que eu sinto por eles, mas eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz pelo Pedro. Eu vou para a cruz pelo Tomé, pelo Bartolomeu, pelo Tiago, pelo Judas. Eu vou para a cruz pelos Osmares, pelas Terezinhas. Eu vou para a cruz pelos Antônios, pelas Marias. Eu vou para a cruz pelos Filipes. Eu vou para a cruz, mesmo sabendo que nenhum deles vai corresponder o amor que eu sinto por eles. Ainda assim eu vou pelos Joãos, pelos Pedros, pelas Alessandras. Ainda assim eu vou pelos Josés. Ainda assim eu vou, mesmo sabendo que nenhum deles vai me amar do mesmo jeito que eu os amei, ao ponto de entregar a minha vida. E eu vou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu não vou ficar naquele túmulo para sempre. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu não vou perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. J.C. Ryle, comentando este trecho, ele fala algo muito belo. J.C. Ryle diz: embora fracos, frágeis e tendentes ao desvio, como eram os discípulos, Jesus ainda os chama de irmãos. Ele os conforta, como José fizera com seus irmãos que o tinham vendido, dizendo: eu sou José, vosso irmão. Por mais que os discípulos tivessem falhado quanto à sua profissão de fé, por mais que se tivessem acovardado por temor de homens, ainda eram irmãos de Cristo. Cristo Jesus conhece o nosso coração. Cristo Jesus sabe que nós falhamos, sabe que por vezes nós estamos lá embaixo, sabe que por vezes a gente não quer mesmo ir para a IBD, não quer mesmo vir para o culto, não quer mesmo preparar nada, a gente quer saber de cama. Ainda assim, ele nos chama de irmãos. Ele está mandando chamar Pedro, aquele que traiu, ou melhor, aquele que o negou por 3 vezes. Cristo Jesus conhece o nosso coração. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que se Jesus não ressuscitou, é vã, é fumaça, é bobeira toda a nossa vida. E se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque o não ter mais, a gente não vai encontrar na diversão, nos amigos, na comida, no relacionamento. A gente só vai encontrar o não ter mais em Cristo Jesus. Concluindo, nós vimos hoje que a ressurreição de Jesus muda a nossa vida, nos mostrando a fidelidade da Escritura em relação ao poder do exército de Deus, em relação a um povo separado e as provas de que é a verdade de Deus. Nós vimos também que a ressurreição muda o nosso luto por uma missão. Essas mulheres receberam um ID. Quando Cristo Jesus encontra com os apóstolos, esses apóstolos também recebem um ID. Hoje você e eu, nós somos essas mulheres, e nós somos esses apóstolos. Se você tem medo de ir em nome de Jesus, saiba que o finalzinho do verso 28 aqui diz que toda a autoridade foi dada em Cristo Jesus. Toda a autoridade nos céus, na terra, em cima da terra, embaixo da terra, foi dada em Cristo Jesus. E na autoridade de Cristo Jesus, ele diz: ide, proclame o evangelho.
a toda criatura. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se essa era uma missão somente para os apóstolos, os séculos ainda não acabaram. Os apóstolos morreram. Ou seja, é a minha e a sua missão. Que a ressurreição de Cristo nos dê esta motivação. Assim como as mulheres, que nós saiamos apressados, cheios de tremor, porque nós vamos enfrentar dificuldades ao proclamar Cristo Jesus, mas cheios de alegria. Ricardo, as aplicações para a minha vida são só duas. Primeira aplicação, creia na Bíblia. Creia neste livro. Não tem nada aqui que ofenda a sua vida, que ofenda a sua integridade, que ofenda o seu prazer. Não tem nada de errado nesse livro. Creia na Escritura. Segundo lugar, espalhe. Espalhe a ressurreição de Cristo Jesus pelo mundo. Começa dentro da sua casa, vai no trabalho, vai no ônibus, vai na lotérica. Não tenha medo, porque você está indo debaixo da autoridade daquele que ressuscitou, que nem a morte pode separar. E o único que vai virar para você e vai dizer, não temais. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos responder o nosso sermão com um cântico. Senhor nosso Deus e Pai, vivo está o teu Filho, a tua